O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensina-nos o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Devolva, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados. O Evangelho de hoje começa com dois grupos rivais na época de Jesus: os fariseus e o grupo dos herodianos, que fazem parte do grupo de Herodes. Dois grupos que brigavam entre si, eram verdadeiros inimigos. Mas olha que interessante, hoje, no Evangelho, na narração desse Evangelho, diz que esses dois grupos se unem, tanto os fariseus, quanto esse grupo dos herodianos, que também, junto com esse grupo, não há dúvida nenhuma, que estão os mestres da lei. E qual que é o objetivo desta união? Tentar pegar Jesus em alguma palavra. Uma primeira lição desse Evangelho para nós, né? O mal às vezes se une para derrotar. Será que também o bem, a força do bem, não deveria estar mais unido para derrotar o mal? Eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, diz o texto. Faz até um elogio a Jesus, né? Mestre, sabemos quem tu és, o modo como procedes. E aí vai colocar Jesus numa situação muito difícil. É lícito ou não pagar imposto a César? Se Jesus diz que sim, ele está indo contra o povo que na época era muito oprimido. Era, em outras palavras, roubado pelos impostos. Se ele diz que não, ele está indo contra o Império Romano. Alguns olham para esta resposta de Jesus dizendo assim: foi muito simples a resposta de Jesus, tirando a sua responsabilidade na resposta. E muitas pessoas usam esta frase até hoje para justificar tantas coisas que não têm significado.
A resposta de Jesus qual é? Devolva a César o que é de César e devolva a Deus o que é de Deus. O que Jesus está querendo dizer com esta resposta que ele dá? Primeiro, César só tem o poder que tem por causa de Deus. Como é que a gente também pode justificar isto? Vocês se lembram, lá no julgamento de Jesus, ele diante de Pilatos, Pilatos vai dizer assim: olha, eu tenho poder para te libertar. Vocês se lembram o que Jesus responde para Pilatos? Olha, a autoridade que você tem, você só tem porque o meu Pai lhe concede essa autoridade. César também tem autoridade, mas é uma autoridade humana. Ele tem uma responsabilidade humana. E Jesus está querendo dizer que nós temos responsabilidades humanas com aquelas pessoas que são colocadas diante de nós para governar, para nos representar, para cuidar de nós. Nós devemos obrigações a estas pessoas. Devemos uma obrigação meramente humana. Só que Jesus vai dizer assim: devolva a Deus o que é de Deus. Ou seja, há algumas coisas que não pertencem a César, mas pertencem exatamente a Deus. O que seria o que é de Deus? Seria, em primeiro lugar, a própria vida. A vida da nossa família, a vida dos filhos, a minha oração, a minha dedicação, a minha entrega, que precisa ser feita com amor e com carinho. Devolver muitas vezes o que pertence a Deus. É muito interessante, eu coloco um exemplo, né? O tempo de oração, seja a missa, ou seja o cotidiano da minha vida, não é um tempo que me pertence, mas é um tempo que pertence a Deus. Rezar é devolver aquilo que pertence a Deus. Eu me dedicar à comunidade, eu me dedicar cada vez mais no trabalho pastoral, é também devolver a Deus, é devolver aquilo que pertence a Deus. Jesus não está dizendo que aqueles que têm responsabilidade sobre nós devem ser deixados de lado. Devemos também olhar para essas pessoas, cumprir a nossa obrigação, a nossa parte, pagar os impostos, ser responsável como cidadão, mas não podemos perder a grande dimensão divina, a grande dimensão espiritual da nossa vida. Para que a gente experimente Deus, se encontre com Deus, faça a experiência de Deus e cresça cada vez mais na fé, na esperança e na caridade. Nós estamos aqui reunidos celebrando a Eucaristia e com um grande propósito, devolver a Deus o que pertence a Ele. E queremos fazer isso devolvendo com gratidão, com muito amor, aquilo que somos, aquilo que temos, principalmente no sentido de gratidão. A melhor forma de devolver a Deus o que pertence a Deus é ter um coração muito agradecido. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos problemas que enfrentamos, devolver a Deus significa ter um coração cheio de gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos apresentar a Deus nossos pedidos e a cada invocação vamos responder.